É fundamental saber como funciona a pontuação no jiu-jitsu. Por muitas vezes, quando não é possível finalizar o seu adversário, as suas lutas vão acabar sendo definidas pela pontuação. As pontuações do jiu-jitsu são contadas por movimentos de domínio que o atleta executa sobre o seu adversário. E nesses movimentos existe uma hierarquia, ou seja, quanto maior o domínio sobre o adversário, maior é a sua pontuação. No jiu-jitsu competitivo existem 3 grupos de pontuação. Os movimentos que te dão 2 pontos, o movimento que te dá 3 pontos e os movimentos que te dão 4 pontos. No primeiro grupo estão os movimentos que te dão 2 pontos, e eles são basicamente 3. São eles a queda, a raspagem e o joelho na barriga. A queda é quando o atleta projeta o adversário ao solo, de costas, de lado ou faz cair sentado, tendo algum momento do movimento os 2 pés no chão, mantendo a luta no chão, estabelecendo a posição por 3 segundos. A raspagem é quando o atleta está por baixo, com o adversário na guarda ou na meia guarda, inverter a posição, forçando o adversário que está por cima a ficar por baixo. Joelho na barriga é quando o atleta que está por cima com o controle transversal coloca o joelho na barriga, no peito ou sobre as costelas do adversário que está por baixo, de costas ou de lado no solo, mantendo a outra perna transversal ao corpo do oponente e o pé, não o joelho, no solo, com o corpo virado para a cabeça do oponente e não para as pernas, tendo qualquer tipo de domínio com as mãos, mantendo-se assim por 3 segundos. O segundo grupo de pontuação é aquele que te dá 3 pontos. Na verdade, não é um grupo, é apenas um movimento que, quando executado de maneira correta, te dá os 3 pontos. Estamos falando da passagem de guarda. Passagem de guarda é quando o atleta que está por cima consegue transpor as pernas do adversário, que está por baixo, transpor a guarda ou a meia guarda, e manter o controle transversal ou longitudinal do mesmo, de costas ou de lado no solo, por 3 segundos. O terceiro grupo de pontuação é aquele que dá 4 pontos, e são basicamente 2 movimentos, é a pegada de costas e a montada. E nesse grupo a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. A pegada de costas é quando o atleta dominar as costas do adversário, colocando os calcanhares na parte interna das coxas do adversário, sem cruzar os pés. Pode aprisionar até um dos braços do adversário, sem que a perna que o aprisiona o braço passe a linha dos ombros, mantendo-o sob controle durante 3 segundos. E somente conforme essas 2 fotos é que se ganha os 4 pontos no jiu-jitsu. Às vezes a gente vê em campeonato aquelas pessoas que pegam as costas e já fecham o triângulo conforme aí na foto. Porém, isso não é ponto, é apenas vantagem. Ou então, quando pega as costas do adversário, acaba prendendo os 2 braços com as 2 pernas. Isso também não é ponto, isso é apenas vantagem. Também tem gente que quando pega as costas, já vai cruzando os pés ali, ó, dessa forma. Isso também é vantagem. Obviamente que o ideal é você pegar as costas do adversário, não cruzar os pés, não colocar no triângulo, deixar os pezinhos ali no meio das pernas dele, fazer o domínio, esperar os 3 segundos, olhar para o árbitro. Se ele realmente te deu os 4 pontos, aí sim você faz o seu jogo, fecha o triângulo, faz da maneira que achar melhor. Porém, é extremamente importante ter a certeza que você ganhou os 4 pontos. Falando agora da montada, é quando o atleta que está por cima, já livre da guarda ou da meia guarda, senta sobre o tronco do adversário e mantém os 2 joelhos, ou um pé e um joelho no solo, virado para a cabeça do adversário, com até um braço do adversário preso com as suas pernas, mantendo essa posição por 3 segundos. Ou seja, a montada pode ser a montada clássica, você sentado em cima do adversário, ela pode ser a montada baixa, com aqueles ganchos ali, o quadril pressionando
né, forte ali para baixo. Pode ser a montada com o braço preso, onde um dos braços você prendeu com uma das suas pernas. E pode ser a montada pelas costas, quando o adversário está de bruços e você está sentado sobre as costas dele. Pode ser a montada lateral, quando o adversário está de lado no chão e você está em cima dele, sentado. Ou então pode ser a montada S também, quando um dos joelhos está no solo e o outro pé está no chão ali, porém bem dobrado. Todas essas situações que você conseguir chegar e manter 3 segundos, você deverá receber os 4 pontos. Porém, muita gente acha que se montar e manter essa posição como essa da foto vai ganhar os pontos. Porém, isso não pode, né? Montar prendendo os 2 braços, não ultrapassando a linha dos ombros ali do adversário, é apenas vantagem. E você não ganha ponto. E essa outra montada aqui, então, é chamada de montada invertida. E essa aí realmente não dá pontuação nenhuma. E aí você tem que ficar esperto com essa situação para o adversário não pegar as suas costas ainda. E falando em vantagem, vamos falar um pouco o que caracteriza uma vantagem. O artigo 5º do livro de regras da CBJJ trata sobre vantagens. Ele diz exatamente o seguinte: 5.1. A vantagem se caracteriza quando o atleta conquista uma posição passível de pontuação que exige no mínimo sobre o adversário por tempo mínimo de 3 segundos, mas ele não consegue manter tal domínio. 5.2. A vantagem se caracteriza pela movimentação incompleta de uma posição passível de pontuação. O árbitro deverá avaliar se o atleta levou real perigo ao adversário, chegando muito próximo de atingir a posição passível de pontuação. 5.3. O atleta também terá uma vantagem assinalada quando aplicar uma tentativa de finalização que venha expor o adversário ao perigo real de desistência. Mais uma vez, cabe ao árbitro avaliar a proximidade da finalização. Esse ponto que a regra começa a ficar um pouco mais confusa. Para quem está começando e de tudo que está escrito, o que a gente acredita mais aí e considera importante é essa frase: levou real perigo ao adversário. Ou seja, o adversário se sentiu ameaçado com a minha posição, foi obrigado a se defender e conseguiu defender. Vantagem para mim. Um exemplo clássico de vantagem é que está no livro de regras ali, é quando aplicamos um armlock, por exemplo, e o adversário está defendendo dessa maneira aí. Eu não estou levando real perigo de finalização ao adversário nessa situação, afinal ele está conseguindo defender bem a posição. Mas agora, se eu conseguir estourar a defesa dele, estender o braço dele, assim como a foto, e mesmo assim ele saiu e se defendeu, foi para o outro lado, conseguiu escapar da finalização, aí sim eu recebo uma vantagem. E é óbvio que existem várias outras situações que podem te dar uma vantagem. Você pode conhecer mais exemplos desses acessando aí o livro de regras da CBJJ. Então, deixando claro, pessoal, que vantagem não é ponto. Ou seja, vou dar o seguinte exemplo: iniciamos uma luta e meu adversário me quedou, manteve 3 segundos ali, ganhou os 2 pontos. No decorrer da luta eu quase raspei, ganhei uma vantagem, quase finalizei, tem outra vantagem, e assim foi, eu acabei ganhando 5 vantagens, por exemplo. Porém, não consegui nenhuma pontuação. Eu não consegui fazer nenhum ponto. Não raspei, não montei, não passei guarda, não fiz nada, e a luta terminou 2 pontos para ele, 0 para mim. 5 vantagens para mim, 0 para ele. Ele venceu a luta, ou seja, ele ganhou por 2-0. É claro que estamos falando de vantagens, não podemos deixar de falar de punições. Se você estiver fazendo alguma coisa que não for aceita pelo livro de regras de jiu-jitsu, você será punido. As pontuações se dividem em 3 grupos. São elas: faltas gravíssimas, faltas graves e faltas por falta de combatividade. As faltas gravíssimas, como o próprio nome diz, são gravíssimas, e no livro da regra de CBJJ existe uma lista extensa delas. Se você executar qualquer uma delas, não tem choro, é desclassificação na hora. Portanto, a gente aconselha você tê-las na ponta da língua. As faltas graves ou falta por combatividade também são inúmeras. Estão todas descritas no livro de regras. E aí é que entra as punições. Então, vamos falar um pouco das punições. A primeira vez que você receber uma punição na luta, o árbitro vai apontar para você, vai fazer o sinal de punição. A segunda vez que você receber uma punição na luta, o árbitro vai apontar para você, vai fazer o sinal de punição, vai dar uma vantagem para o seu adversário.
A terceira vez que você receber uma punição em uma mesma luta, o árbitro vai apontar para você, vai te dar o sinal de punição e vai dar 2 pontos para o seu adversário. E se você ainda não aprendeu e receber a 4ª punição na mesma luta, aí sim você será desclassificado. Realmente não tem choro, o seu adversário vai vencer a luta, independente do placar.